Pronto. Então, pessoal, boa tarde, né? Hoje nós vamos iniciar o nosso seminário de pesquisa orientada, com data em 5 de dezembro, nosso último do semestre, né? Último do ano, nossa última APO do ano. Nós temos como convidada a professora doutora Eliana Cirino, né? Essa PO, professora, ela é ofertada, então, aqui pela UFBA, né? O campus em Vitória da Conquista, na Bahia. E hoje, né, é uma PO ofertada pelo o Programa de Pós-Graduação em Saúde Coletiva e o mestrado profissional em Saúde da Família, o Prof. Saúde, né, que temos aqui como coordenador o professor Adriano, está presente. Temos, então, os alunos de ambos os programas presentes aqui, bem como temos também alguns professores da nossa casa, né, alguns ex-alunos, então, a gente está com um seminário que é aberto, né, o público, obviamente, são mais os alunos da pós-graduação, mas a gente abre, então, já agradecendo a presença de todos aí. Então, hoje, né, a nossa PO, que é a construção do ser professor dentro do campo da saúde coletiva, de antemão, já agradecendo o aceite do convite da professora doutora Eliana Cirino. Então, né, para mim é uma honra trazer sempre a fala, né, para uma mulher, então, e deu, assim, muito prazer em poder ler essa apresentação do lado, onde eu me identifico aqui, da professora, né, então, ela é mulher, mãe, avó, é professora universitária da Universidade Pública Médica, militante da saúde coletiva e dos direitos humanos, formada na Faculdade de Medicina de Jundiaí, fez residência em Medicina Preventiva e Social na Faculdade de Medicina de Botucatu, da Unesp, é mestre em Medicina Preventiva e Social pela Faculdade de Medicina da USP e em Educação para Profissionais de Saúde por uma universidade em Chicago, nos Estados Unidos, é doutora em Pediatria pela Unesp também, atualmente é professora titular do Departamento de Saúde Pública da Unesp, atua na graduação em Medicina, Enfermagem e Nutrição, residência médica e multiprofissional, e na pós-graduação em Saúde Coletiva e mestrado profissional em Saúde da Família também, aí, Adriano, compõe o grupo de mulheres do Jardim Periabiru, falei certo, professora? Tá mudo o microfone. Iabiru. Pronto. Articulando Saúde e Educação Popular, é editora associada da revista Interface Comunicação, Saúde e Educação, trabalhou também na Secretaria de Gestão e Educação na Saúde, no Ministério da Saúde do Brasil, como coordenadora geral de ações estratégicas de educação na saúde, como diretora de programas priorizando a formação universitária, na saúde comprometida com o desenvolvimento do SUS e a valorização do ensino público, entre umas coisinhas mais que tem aqui no lado da professora, para quem depois quiser visitar. Esse semestre eu estou como mediadora aqui da PO, hoje temos como convidado o professor Adriano, e aí a gente vai funcionar da seguinte forma, né, eu fiz essa apresentação inicial, a gente passa a palavra para você fazer uma exposição, o nosso horário, a gente, geralmente, de 17 às 18h30, então, assim, um pouquinho antes, né, desse horário a gente abre para discussão. Nesse momento da discussão, na verdade, pode conduzir também da forma que você achar melhor, tá, professora? Adriano, que vai mediar, porque na etapa final eu tenho que sair por conta de um evento de formatura aqui da turma de medicina, tá? Então, passo a palavra, mas já agradecendo mais uma vez pela sua presença aqui conosco. Gente, boa tarde. Primeiro eu queria agradecer o convite. Não sei se o Adriano vai falar um pouco antes. Não, eu já sou de casa, eu prefiro, tá? Eu quero só antecipadamente te agradecer mais uma vez, porque a professora Eliana, ela prontamente aceitou esse convite, muito carinhosamente, então, assim, é uma grande alegria compartilhar aqui esse momento contigo, tá bom? Um pouco porque eu não tenho juízo, eu acho. Porque a gente está com tanta coisa nessa época do ano, não é? Ô, gente, deixa eu já pedir desculpa, eu marquei 17h30, era 17 horas. Não se preocupe, a gente estava Nossa, aqui batendo, já... a gente estava aqui se reencontrando, não se preocupe, não. Não, me desculpe, eu achei Não. que era 17h30. Bom,
Então, queria agradecer muito, é um prazer enorme estar aqui com vocês. Eu sou colega do Adriano, no Prof. Saúde também, a gente está junto nessa grande empreitada, né, de um mestrado em rede, e justamente no Prof. Saúde a gente trabalha na disciplina, eu coordeno junto com outras duas professoras a disciplina de Educação na Saúde. Eu fiquei pensando muito o que falar para vocês, tá? E aí, assim, eu vou ler um texto rápido para vocês, e depois eu vou trazer algumas questões que eu achei que eram bem interessantes para a gente estar ampliando um pouco esse tema de pensar o professor na saúde coletiva, tá? Então, eu vou primeiro ler o texto, depois eu vou passar alguns slides rapidamente, daí a gente abre para estar conversando, tá bom? Então, eu vou... Depois eu coloco o slide, tá, gente? Bom, então, assim, quando eu recebi o convite para participar desse encontro, logo me veio à cabeça um pouco o retomar, assim, do meu caminho como professora da saúde coletiva, né? E quando eu estava fazendo essa reflexão, pensando o que eu ia abordar, o que eu achava que seria mais interessante, me veio à cabeça o TED da Chimamanda Adichie, sobre o perigo de uma história única. Assisti esse TED muitas vezes, e espero poder rever mais vezes. Ela começa nos contando que foi criada em um campus universitário na Nigéria, e que todos os livros que ela lia, ou as histórias que ela ouvia a sua mãe contar, tinham personagens brancos, o clima era sempre com neve, todos comiam deliciosas maçãs, ou seja, nada a ver com a vida na Nigéria. E a partir dessa história, ela vai nos apresentar que existem diferentes versões de uma mesma história. Ela discorre sobre a perspectiva que nos é apresentada de uma única história, e na sequência traz a perspectiva de que não há uma única história. Quando nós rejeitamos uma única história, quando percebemos que não há uma única história, nos reconhecemos, de certa maneira, reconquistando alguma autonomia e protagonismo. O que sabemos sobre outras pessoas? Como criamos a imagem que temos de nosso povo e de cada povo? Nosso conhecimento é constituído pelas histórias que escutamos. O quanto maior for o número de narrativas diversas, mais completa será a nossa compreensão sobre um determinado assunto. A partir dessa breve apresentação, vou trazer um pouco do que tenho trabalhado nesse campo, como professora, pensando e destacando a questão da autonomia e também do protagonismo, seja autonomia e protagonismo do professor, seja autonomia e protagonismo estudantil. Falando um pouquinho do meu trajeto, eu estudei medicina na década de 70, com certeza vocês não tinham nascido ainda, e o ensino era extremamente tradicional, uma versão sempre única da ciência e de tudo que nos era transmitido na faculdade. Porém, tive, na minha faculdade, algumas oportunidades únicas, enquanto experiências vividas, que com certeza me fizeram uma pessoa melhor. Participar da política estudantil, do movimento estudantil daquela época, fervilhando perante a ditadura que vivíamos, trabalhar com um grupo de professores e estudantes no cuidado a pacientes em um ambulatório e pacientes internados, onde seguíamos um mestre super questionador, que nos fazia pensar e refletir o tempo todo sobre raciocínio clínico, sobre quem era aquela pessoa. Participar e ser protagonista, como estudante, de uma reforma curricular, liderada por estudantes, na qual chamamos Paulo Freire, que acabava de voltar do exílio, ter um curso de fisiologia extremamente problematizador,
e nos fazendo construir raciocínios para entender os diferentes processos fisiológicos e participar sob a mediação de docentes de uma prática extensionista em um território periférico com um teatro de adolescentes, com certeza me trouxe um pouco de autonomia e protagonismo. Trago uma perspectiva de educação médica como uma educação no sentido amplo, um trabalho do professor como um processo de conhecer e intervir no mundo, tendo esta uma contribuição decisiva para que possamos encontrar uma saída para questões civilizatórias que nos atingem. Para Paulo Freire, o fato de me perceber no mundo, com o mundo e com os outros, me põe numa posição em face do mundo que não é de quem, não é de que, não, de que não tem nada a ver com ele, que não é a de quem não tem nada a ver com ele. Afinal, minha presença no mundo não é a de quem a ele se adapta, mas a de quem nele se insere. É uma posição de quem luta para não ser apenas objeto, mas sujeito também da história. Talvez aqui me enxergo como professora de saúde coletiva, na perspectiva freiriana, de ter autonomia, de ser compreendido como um processo de liberdade e produção histórica e social, embasado em experiência, nas quais o educador e o educando possam fazer escolhas, tomadas de decisão, para aprimorar sua capacidade de autogovernar-se. Paulo Freire adota uma compreensão mais complexa em relação à autonomia. Explica que isso não acontece de repente, é uma construção que tem a participação da família, dos educadores, como mediadores do processo de amadurecimento. Trago hoje, como professora universitária da saúde coletiva, algumas formas de autonomia e protagonismo na escola médica, muito influenciada pela pedagogia de Paulo Freire. Hoje, como docente da saúde coletiva, transito entre muitos campos, onde buscamos construir e desenvolver maior autonomia e protagonismo. Então, penso que uma das melhores coisas que pode acontecer na vida, além de viver a realidade, é poder imaginar outras possibilidades. Isso é a mola da transformação do mundo. Isso tudo acontece, de certa forma, porque a educação não se dirige somente à razão, se dirige muito mais ao sentimento do mundo. Ao considerar a importância de experiências vividas no SUS, como professora, entendemos que estas podem ser estabelecidas como momentos da formação que interrogam a hegemonia do discurso positivista, do domínio de técnicas e da transmissão de conhecimento instrumental, dando oportunidade de gerar mediações e práticas radicais, que convocam o estudante a conhecer e ser um agente de transformação. Então, dois movimentos fundamentais de inovação são o envolvimento dos estudantes, de modo que se reconheçam como protagonistas na definição de projetos de aprendizagem, de intervenção social e de consciência intelectual, e o envolvimento nos territórios das práticas, onde demandas e perguntas reais pululam, desafiam, exigem envolvimento e empenho. Não só campos de estágio, mas a presença da interação entre trabalhadores e usuários. Também territórios representam a presença e protagonismo da emissão de necessidades de saúde e sociais a que se deve aprender. E nesse sentido é que a designação formação situada ganha expressão material, uma formação empenhada com o trabalho no plano cotidiano das práticas, mas também com contato real com a vida local, seus habitantes, e com os movimentos sociais representativos, a sociedade e sua ação pelos interesses e necessidades da vida. Um desafio relevante é o planificar e levar a cabo atividades que consistam e que tragam ao estudante a aquisição de conhecimentos e práticas com saberes e fazeres implicados com a resolução de problemas reais da saúde,
da nossa saúde coletiva, vividos em territórios por grupos sociais, comunidades, segmentos excluídos ou em desvantagem social, populações alvo de preconceito, discriminação e estigma, ou grupos ativistas no campo das singularidades, democracia e inclusão social. Essas situações em que desafiamos os estudantes ao maior protagonismo acontecem na Faculdade de Medicina de Botucatu, nos módulos obrigatórios da interação universidade, serviço e comunidade. Ocorrem de forma interprofissional, desde o primeiro ano da graduação, e atuando conjuntamente, interprofissionalmente, entre cursos de enfermagem, medicina e medicina veterinária atualmente. Projetado para colocar cada aluno numa condição de estudante trabalhador, onde eles aprendem a trabalhar, pensar criticamente, comunicar-se, tanto oralmente como por escrito, e aprender a ética de trabalho e valores coletivos, em vez de simplesmente seguir as regras e conceitos de normas curriculares ou determinações do sistema sanitário ou dos serviços sociais. Fazemos uma crítica ao excesso de informação e à obrigatoriedade de ter sempre uma opinião, ensino orientado por competências. Também ao excesso de trabalho que se opõe à experiência. E também conseguimos compreender os momentos em que não se há certeza, em que não há uma verdade única. Objetivamos uma transformação pela experiência. O saber da experiência atualiza o conhecimento da vida, o viver e o defender a vida. O conhecimento é político, é crítico, mas é criativo e estético. Produzir sentido, criar realidades, construir as condições de possibilidade. Trago também a extensão e a pesquisa como espaços nos quais o protagonismo pode ainda ser maior, e nosso trabalho como professor de saúde coletiva é fundamental para que os estudantes façam voos próprios. Trata-se de uma concepção política de extensão, no sentido de um posicionamento ativo perante demandas sociais e inserção na esfera pública. No cerne da questão, tem-se a certeza da necessidade de formar os estudantes para além do treinamento técnico, promovendo uma experiência educativa com o mundo real e fora dos muros da universidade. Como nos coloca Paulo Freire, sem curiosidade não há criatividade. Ou seja, uma curiosidade que move, que nos põe pacientemente impacientes. E aqui também trago 2 projetos de extensão que mediei e que estiveram sob a responsabilidade dos estudantes. A alfabetização de adultos com temas de saúde, que remonta aos anos de 1990, e o estudo de território que se desenvolve desde 2023. O que esses e muitos outros projetos têm em comum? Uma construção durante todo o processo no qual os estudantes foram autores e idealizadores das atividades importantes dos projetos. O ponto central se refere ao protagonismo dos mesmos, que experienciam de forma muito responsável os projetos. No que tange aos aspectos teóricos e metodológicos, o projeto pedagógico da interação universidade, serviço e comunidade busca o tempo todo aproximar, integrar a universidade ao SUS, os alunos ao SUS, desde o começo do curso, possibilitando uma visão crítica na experiência em territórios na cidade de Botucatu, especificamente na atenção primária. Com a abordagem problematizadora e voltada para a prática profissional, vamos mediando situações onde os conteúdos vão se apresentando e discutimos temáticas centrais, interdisciplinares, interprofissionais, visando a integralidade e a humanização do cuidado. Participam docentes, profissionais dos serviços de saúde de atenção primária e a comunidade. Para esses processos, temos bases teóricas que nos permitem a compreensão do que o conhecimento é político e crítico, é criativo e estético. Por fim, se educação é transformação,
compete à educação e ensino da saúde suas figuras de transfiguração, e estas são justamente as linhas de força com capacidade de condicionar o futuro. Não nos resta propor, ousar, relatar, partilhar, ler relatos, ousar de ousadia, compartilhar. A aliança entre o sistema de saúde e as práticas educativas na formação dos estudantes é portadora do futuro das práticas de formação na saúde. E aquilo que o futuro exige no presente é a ação. Então, assim, eu trouxe um pouco essa fala, no sentido de trazer um pouco para vocês as minhas preocupações como professora da saúde coletiva. E vou apresentar agora, rapidamente, algumas questões que, na verdade, eu entendo como muito importantes para que a gente consiga se perceber nesse espaço, né, de professor, de alguém que está no mundo, né, e que não se conforma com ele, algo assim. Vou, então, compartilhar uma apresentação. Vocês estão enxergando? Sim, acabou de abrir, tá ótimo. Ah, não, no modo apresentação? Tá sim, tá sim. Nossa, gente, aqui está escrito 17 horas. Estou muito chateada de eu ter atrasado. Não, não vamos nem falar disso. Então, assim, eu trouxe algumas questões para a gente também depois poder debater, conversar um pouco nesse caminho que eu fui apresentando para vocês. Então, começa um pouco com Paulo Freire, que vai dizer para a gente, às vezes, ou quase sempre, lamentavelmente, quando pensamos ou nos perguntamos sobre nossa trajetória profissional, o centro exclusivo das referências está nos cursos realizados, na formação acadêmica e na experiência vivida na área da profissão. Fica de fora, como algo sem importância, a nossa presença no mundo. É como se a atividade profissional dos homens e das mulheres não tivesse nada a ver com sua experiência de menino, de jovem, com seus desejos, com seus sonhos, com seu bem-querer ao mundo e com o seu desamor à vida, com sua alegria e com o seu mal-estar na passagem dos dias e dos anos. Bom, aqui é a Chimamanda, né, e esse é o tema do TED, a partir do livro que ela escreveu sobre o perigo de uma história única. Bom, então eu diria para vocês assim, apesar, né, na saúde coletiva, de todo o paradigma da humanização, das políticas todas que a gente tem, políticas públicas no Brasil, a gente deve dizer que ainda é predominante na formação dos profissionais de saúde uma racionalidade extremamente técnica que dificulta, e no caso da saúde coletiva isso é muito grave, né, a identificação do enfrentamento das condições complexas da vida, né. E aí eu diria para você que eu penso que a gente ainda está muito distante de uma educação que valoriza a promoção da saúde das pessoas e das comunidades. E a gente ainda forma muito sem conseguir compreender e relacionar, né, os processos de adoecimento com necessidades sociais e a própria determinação social do processo saúde, doença, cuidado. Né. E aí Paulo Freire, assim, nos traz uma ideia de que apesar da gente viver um momento tão difícil, com tanta desmobilização, né, e ele está falando até de um momento anterior, ele fala de que a gente tem que trabalhar essa ideia de esperançar, né, a esperançar num sentido de mobilização, luta, utopia, né, e não uma esperança passiva.
mas uma esperança ativa, que vai buscar uma sociedade mais justa, menos desigual, mais inclusiva e diversa, né? E aí, a gente tem vários autores que vêm trabalhar dessa questão. Qual é o perfil do profissional de saúde que a gente quer para o século XXI? E acho que vários autores vêm trabalhando essa ideia, que não só a gente precisa ter muita técnica, a base científica, mas também a gente precisa, na área da saúde, se aproximar das humanidades, de um modelo de atenção que considere a voz dos pacientes, a voz das pessoas na comunidade, uma prática ampliada e compartilhada, uma comunicação dialógica com os doentes, com os pares e com a sociedade em geral. E também, é claro que é nuclear introduzir a promoção do pensamento científico, mas a gente também precisa pensar em outras questões que a gente precisa estar trabalhando, como a competência de comunicação, pensamento crítico, reflexivo, e o próprio desenvolvimento de iniciação à pesquisa científica na graduação. Bom, então eu diria assim, que pensar um processo educacional na saúde coletiva passa por assumir um caráter transformador e contra-hegemônico, quebrando paradigmas. E aí eu digo para vocês o seguinte, quer dizer, eu entrei para ser professora universitária ainda na década de 80, e logo que eu cheguei para a universidade, assim, eu fiquei um pouco assustada com o quão tradicional era a escola em que eu estava iniciando minha carreira como professora de saúde coletiva. E, assim, logo comecei a trabalhar, a procurar autores que nos ajudassem um pouco a entender, né? Já logo no começo dos anos 2000, a questão da educação permanente na saúde, a questão de que não há como esgotar conteúdo, que a gente tem que ensinar os estudantes a estar sempre pesquisando, estudando, num sentido de trazer uma postura investigativa e crítica, né? E aí, eu acho que algumas questões permeiam um pouco uma certa contraposição a esse modelo de educação tão tradicional, né? Que acho que a gente tem que se perguntar. Nosso aluno, ele está sendo exposto a situações de tomadas de decisões em diferentes espaços? Quando a gente fala que o ensino está ruim, falta conhecimento teórico ou falta colocar o conhecimento teórico em contexto? A gente trabalha muito com a memorização isolada de informação, a gente trabalha com a transferência de conteúdos teóricos para a prática, né, como se fosse uma coisa fácil, que eu aprendo teoricamente, depois vou jogar aquilo para a prática. E, nesse sentido, eu acabo desenvolvendo com uma colega uma discussão que é da década de 90, mas também avança para os anos 2000, para o século XXI, que é a questão da possibilidade da gente trabalhar um modelo de ensino-aprendizado por descoberta. E aí a gente vai buscar nesse artigo, que se chama Trabalhando com Estratégias de Ensino-Aprendizado por Descoberta na Área da Saúde, a gente vai buscar demonstrar que há muita diferença entre a problematização de Paulo Freire, tá, e a aprendizagem baseada em problemas, né, que aparece como uma metodologia de educação ativa, né? Então, a gente vai buscar fazer uma reconstrução de processos de ensino-aprendizagem, né, pensando, assim, um pouco colocando como pontos, né, o ensino por descoberta, que valoriza a curiosidade, a pesquisa, o questionamento, a incerteza. O professor participa como mediador do processo, estimulando a composição, recomposição, a dúvida, né? E o ensino por recepção, que a maior parte de nós tivemos na nossa formação acadêmica. O professor é a principal fonte de informação e se sente muito desconfortável quando não tem todas as respostas, né? E
a aprendizagem significativa, que hoje eu poderia dizer para vocês que, mesmo quem trabalha com o ensino tradicional, compreende que é necessário que a aprendizagem seja significativa. O que quer dizer isso? Que cada novo conteúdo, né, que eu vou trabalhar na formação dos nossos estudantes da saúde, eu consiga relacionar com conteúdos que o aluno já traz em si, né, que ele tem conteúdos prévios sobre o assunto, que eu consiga saber o que é que ele pensa sobre aquele, né, para que cada novo conhecimento, de certa maneira, possa entrar em conflito com o que ele pensava antes, e ele, então, vai ter um novo conhecimento, um aprendizado significativo sobre aquela questão. E também a maior parte de nós teve esse modelo de aprendizagem, que a gente chama de aprendizagem repetitiva. Os conteúdos são trabalhados de forma arbitrária, os alunos carecem de conhecimentos necessários, ou ninguém pergunta o que é que eles pensam sobre isso, né? De tal maneira que os conteúdos muitas vezes não são significativos para os estudantes. E também uma questão que a gente vai buscar trabalhar é tentar sair um pouco do ensino tão disciplinar e passar a ter o ensino por núcleos temáticos, né, onde a gente vai buscar quebrar um pouco a fragmentação da educação. Então, no ensino por disciplinas, cada disciplina é concebida como seu próprio esforço e com o domínio do conhecimento, que luta por quantidade de aulas, por ter matéria toda dada, né? E o ensino por núcleos temáticos, a gente vai buscar experiências interdisciplinares, né? No qual os alunos possam se perceber como um conhecimento depende do outro, como um saber de uma certa situação depende do saber de distintas áreas, e que para construir um conhecimento, eu preciso fazer pontes, né, entre várias relações e significados, né. Então, a gente, nesse artigo, a gente vai trabalhar muito, né, a fundamentação teórica da educação problematizadora, a questão do diálogo como uma exigência da comunicação professor-aluno, e essa perspectiva de que o professor não se coloca como um detentor do saber, como único, né, e essa perspectiva de pensar que o diálogo não é método, mas uma estratégia, né, e também essa perspectiva da gente conseguir o tempo todo ter esse diálogo entre professores e estudantes, tá? Então, a problematização, ela vai muito além do que uma questão só técnica de se conseguir perceber se o aluno teve aquele aprendizado, porque a problematização, ela tem um objetivo político também, que é o objetivo de transformação da realidade, de que a gente vai construir a observação da realidade, levantar os pontos-chave, teorizar, refletir, estudar, pensar hipóteses, envolver quem está tendo aquele problema, aquela realidade, e pensar numa aplicação à realidade a partir de uma construção coletiva entre a universidade, os serviços e a comunidade. Já a aprendizagem baseada em problemas, na verdade, o objetivo maior dela é não trabalhar com fragmentação, então buscar a interdisciplinariedade, né, desenvolver habilidades clínicas, ensinar os alunos a serem mais independentes, a terem maior autonomia no seu processo de aprendizagem, e tornar o currículo mais interessante, pensando que nós estamos no método no século XXI, e ele é reconhecido, então, como um processo de aprendizagem ativa. Bom, aqui, no caso, então, completamente diferente da problematização de Paulo Freire, a gente tem os passos da aprendizagem baseada em problemas, que se a gente pudesse discutir um pouco mais, vocês vão perceber que ele se ajusta muito ao desenho da própria construção de um projeto de iniciação científica, e também ele se ajusta muito ao desenho da medicina baseada em evidência, tá?
Então, são propostas completamente diversas e que a gente vai buscar, discutir e reconhecer. E agora, mais recentemente, esse livro foi publicado pelo Prof. Saúde, e a professora Mara Dessordi, da Unicamp, comigo, a gente tentou de novo fazer uma reflexão a partir de autores da educação, professor Libânio, professor Saviani, tentando pensar na saúde alguns modelos paradigmáticos. Então, pensar primeiro o paradigma conservador da formação em saúde, que usa exatamente a pedagogia da transmissão, né, uma concepção de saúde reducionista, e o SUS, ele é um conteúdo, mas não é o ordenador da formação, né, esse é o paradigma conservador. Um segundo modelo seria o chamado paradigma renovado, ou transição paradigmática da formação da saúde, onde você já tem alguma prática pedagógica com exercícios problematizadores, tá? Mas ainda você tem como muito forte a questão dos conteúdos curriculares, né? E o SUS ainda ele é trabalhado como um conteúdo, e ainda não como um ordenador da formação. E, por fim, o que a gente vem chamando de paradigma emergente da formação em saúde, onde a gente vai desenvolver práticas pedagógicas referenciadas na formação em saúde crítica e reflexiva, e onde a gente vai buscar uma educação onde a gente tem, por princípio, o trabalho, que é chamada a educação pelo trabalho. E nesse paradigma, então, a gente tem o SUS como ordenador da formação, né? Uma visão multidimensional da saúde, e a gente tem a característica de valorizar e buscar em todas as questões discutidas, trabalhadas e ensinadas, a determinação social da doença como um processo presente. Bom, nesse modelo, então, do paradigma emergente da formação em saúde, a gente tem como uma centralidade a educação pelo trabalho. E a educação pelo trabalho, ela tensiona muito a formação tradicional, né? Como uma formação referenciada, então, ao SUS, né? Uma formação na saúde que vai se pautar pela integração universidade e serviço, a indissociabilidade, teoria e prática, e também na interprofissionalidade. Bom, na educação pelo trabalho, a gente pensa alguns caminhos para fora da universidade, né, a extensão, que vai ao encontro ao território, ampliar o olhar em relação a novos saberes, e um currículo rico em extensão. E pensar na questão da experiência, né, que o aluno ou o grupo de alunos não deve ser um mero visitador daquele lugar, mas alguém que vai ter um lugar, que vai ter uma perspectiva, né, de uma experiência naqueles territórios, tá? Bom, por que que eu trago tudo isso? Porque eu acho assim, o professor universitário e o professor da saúde coletiva, ele precisa saber, assim, qual é a base do trabalho dele, com o que ele está trabalhando, tá? E se ele não está satisfeito com o modelo pedagógico, que ele busque outros modelos. Então, pensando, quer dizer, que sem teoria pedagógica problematizadora sobre a realidade, a gente não vai ter uma prática pedagógica transformadora. E sem teoria de pedagogia social, a prática vai levar a resolver os problemas de modo sempre muito reducionista, e sem uma base de concepção social bem determinada, tá? Por quê? Porque quando a gente pensa em aprender no SUS, a gente está falando de algo bastante complexo, né? Que implica eu compreender uma série de questões, né? O papel do Estado, da ciência, das práticas, da própria vida, né, das populações. E aí, eu acho que o momento que a gente vive hoje, ele é muito favorável
para que a gente valorize o ensino da saúde coletiva e que a gente utilize esse momento de curricularização da extensão justamente para a gente poder desenvolver projetos significativos numa educação que se pretende transformadora, né? A gente entender que não existe uma única extensão universitária, né? Na curricularização da extensão que a gente vivencia hoje, a gente tem essa clareza, né? Há disputas, há concepções completamente antagônicas sobre extensão universitária, né? E a gente tem, de novo, um pouco esses polos, a educação libertária, a educação popular, versus uma educação hegemônica tradicional, bancária, que pensa a extensão universitária como algo que a universidade vai para a comunidade para ensinar, para dar aula, porque ela detém o saber. E eu acho que a gente está falando de uma extensão universitária no sentido de uma educação libertária, de uma educação popular, onde realmente a gente se propõe a troca e a diálogos, né? Então, a gente pensa uma curricularização da extensão como uma forma da gente também ampliar essa formação universitária da saúde, no sentido de trazer mudanças paradigmáticas, né? E aí, a gente tem se perguntado, né, enquanto professor de saúde coletiva, é possível articular a curricularização da extensão às experiências e ao compromisso de formação no SUS? Eu acho que sim, e acho que a gente tem que buscar esses caminhos. Como trabalhar uma extensão que construa maior autonomia aos estudantes, né? Uma extensão que se fundamenta na necessidade de problematizar questões, né, que estão na sociedade, que estão nos serviços de saúde, e que também trabalhe com população com vulnerabilidade individual, social, programática, e com foco nos territórios. Aqui é uma foto do programa que a gente desenvolve aqui em Botucatu, né, são 180 alunos, então, já começa no primeiro ano, cada grupo de alunos, com um grupo de profissionais da rede, com professores, vão estudar um território, vão problematizar as questões que esse território traz, vão procurar uma integração com atenção primária e desenvolver projetos que tenham como fundamentação maior uma resposta às necessidades de saúde de cada um dos territórios. E uma questão bastante importante que a gente vai trabalhar é que também os alunos entendam o quanto cada território é singular e o quanto cada território tem as suas questões, né? Que não existe uma cidade única e que isso também é super importante para a gente pensar num trabalho não tão alienado na saúde como a gente tem nas próprias unidades, né? Bem, aqui, né, como metodologia, então, a gente trabalha a problematização de Paulo Freire, né, a partir de base comum, os grupos conduzem investigações, vão buscando caminhos e vão buscando pensar em questões trazidas pela comunidade, pelos serviços de saúde. E a gente tem, a partir do ano passado e desse ano, incorporado nesse programa também uma disciplina de extensão na pós-graduação da saúde coletiva. E a perspectiva é que pós-graduandos da saúde coletiva participem desse programa, junto com os alunos, numa perspectiva da gente integrar um pouco a pós-graduação também nas ações de extensão. Bom, o objetivo desse programa é construir estratégias que possibilitem a alunos de graduação ações de cuidado integral, promoção da saúde no território, né? E agora, então, com estudantes de graduação,
e estudantes da pós-graduação da saúde coletiva. Nós trabalhamos o tempo todo a interprofissionalidade, os grupos são mistos, alunos de várias profissões da saúde, e, idealmente, a gente gostaria de ter alunos das humanidades, mas a gente não tem isso no campus de Botucatu, né? A Unesp é uma universidade pública do estado de São Paulo, em 24 cidades, e ela é muito dividida, então, em cada cidade você tem um grupo de cursos e não tem outros, tá? Bom, a interprofissionalidade, a gente tem trabalhado, então, também compreendendo que é uma definição complexa, com várias definições, com várias teorias, tá? Mas o que a gente vem buscando é essa perspectiva de entender, através do SUS, que é interprofissional, a importância dos estudantes aprenderem a trabalhar juntos, de forma colaborativa. Então, como traz a Marina Peduzzi, a ideia do Sistema Único de Saúde é construído e consolidado como espaço de atuação, educação, gestão, controle, e ele permite essa vivência e esse trabalho interprofissional. Uma das questões que eu queria ressaltar com vocês também, nós começamos a trabalhar com narrativas, e as narrativas com potencialidades na formação dos nossos estudantes e dos professores, na perspectiva de realmente sair um pouco desse modelo tão biomédico de formação. Então, buscar uma construção no próprio ensino da saúde coletiva, onde a gente valorize a subjetividade, a experiência do paciente, reconheça o sofrimento dele a partir dele, né, e num sentido da gente ampliar um pouco essa formação tão voltada para a capacidade diagnóstica e terapêutica da medicina tecnológica, né, tecnológica. Então, a gente trabalha as narrativas como relatos, né, que ajudam os estudantes a significarem para si as suas próprias experiências, dificuldades, questões a serem debatidas. E a ênfase é na formação do estudante na comunicação, na compreensão da complexidade do trabalho na atenção primária, na responsabilidade, ética, questões políticas e na própria percepção também das redes, né? E nós trabalhamos também com a perspectiva de narrativas escritas, no sentido colocado por Vygotsky, principalmente, que nos fala de que quando eu coloco a pessoa para escrever, né, é claro que você tem um outro tipo de narrativa, né? Exige maior abstração, maior domínio do conteúdo e uma reflexão também mais aguçada, né? E aqui, só para terminar, eu acho que a gente tem aprendido muito com a professora Conceição Evaristo, quando ela vai trazer para a gente uma ideia de narrativa, que ela chama de escrevivência, e ela vai falar isso a partir do trabalho que ela faz com mulheres negras, na perspectiva de que cada narrativa é uma narrativa, mas que muitas vezes a narrativa, ela significa uma narrativa coletiva, porque ela traz ali, no caso dos estudos dela, né, no centro da cena, a questão de vivências, né, experiências de condição étnica das mulheres negras, né? Então, ela amplia e fortalece, né, reforça a experiência de um caminho que contribua para que os estudantes, pacientes, famílias, comunidades possam falar e ser ouvidos e compreendidos nas suas perspectivas, né? E acho que a gente, então, comemorando os 10 anos de ações afirmativas, né, eu acho que esse momento nos faz desnaturalizar a ausência de parte da população nas universidades, sobretudo para decolonizar um modelo perverso de civilização, né? Buscar justiça social, contribuir à mobilidade social, respeito a gênero, raça e etnia, né? E aí,
para que a gente faça isso, realmente a gente precisa sair desse lugar de um modelo de formação tão centrado na biomedicina, né? Então, termino dizendo a vocês, né, num mundo cada vez mais complexo, imprevisível, né, onde a gente viveu a pandemia, né, apresenta-se o desafio de pensar qual o modelo social, qual o modelo de educação, qual o papel da saúde coletiva na formação, né, como é que a gente compõe com o sistema de saúde e qual modelo a gente almeja, né, viver, pensando na proteção da vida e, sobretudo, na proteção da vida das pessoas mais vulneráveis. Acho que era isso. Depois, se vocês quiserem, eu posso mandar a apresentação a vocês, mas acho que era isso que eu queria estar trazendo. Adriana, eu vou até pedir uma licença aqui para quebrar o protocolo, tá? Porque professora, vou te falar, viu? Não sei se é a sensação que todos tiveram, mas para nós que estamos na PO, inclusive hoje é a nossa última, a chave de ouro aí, gente. Antes de você entrar, eu estava perguntando ao pessoal se fecharam o ano, estão fechando o ano com chave de ouro. Estou achando que eu e a Adriana trouxemos a chave de ouro para vocês. Maravilhoso, né? Enquanto docente, toda essa sua abordagem, essa sua sensibilidade. Então, peço desculpas a Adriano, porque eu sei que é ele quem vai mediar, mas eu não podia deixar de dizer quanto que eu fiquei, assim, agraciada pela tua presença e essa sensibilidade para trazer esse debate, né, que acaba sendo complexo, né, e mais que, às vezes, faz pensar que em determinados momentos estamos dando os passos iniciais aí certos, em meio às adversidades, né? Quem pensa na própria medicina, a gente tem a DCN aí de 2014, que já coloca o SUS como um fio condutor. Agora a gente precisa de médicos que entendam e coloquem isso em prática. E agora, pensando na saúde propriamente dita, abarcando tudo isso que você falou. Então, não vou delongar, mas agradecer mesmo. E você falou bastante do atraso, mas é uma professora nata. Eu nunca vi tanto aprofundamento e objetividade e ainda sobrar, né, tempo para a gente debater. Então, assim, maravilhoso. Meus sinceros agradecimentos. Acredito que a minha fala traduz fala de muitos dos alunos, dos meus colegas docentes que estão aqui. Então, vou passar para Adriano, tá? Eu acho que vai ser uma oportunidade da gente ouvir um pouco os alunos, né, professora Eliana? E eu vou chamar de Eliana, por enquanto, tá? Dizer assim, olha, eu recebo nossos aplausos calorosos já imediatamente, né? Acho que a Vanessa já se antecipou, porque você trouxe assim, tudo que a gente precisa. Eu estava colocando aqui antecipadamente, tem alguns alunos, hoje é a formatura de medicina aqui, já tem uma aluna aqui que se formou há alguns dias, mas hoje seria a formatura dela, né, Vigna, e aí você falando de que professora é essa, que médico, que profissional de saúde é esse, eu acho que é tão bom a gente poder ouvir isso e entender que isso é um desafio de todos nós, né? Nenhuma universidade vai nos formar para isso, mas ela vai poder nos dar os caminhos. Eu acho que isso que você está trazendo muito, muito forte aqui. Eu pensei em fazer a seguinte dinâmica, abrir para algumas falas, assim, eu penso que em bloco, se vocês quiserem colocar, eu não queria ler no chat, que é mais difícil para mim. Então, quem colocou aqui que pudesse falar, e a gente fala, são umas 3 ou 4 pessoas, e a professora Eliana faz as suas considerações, a gente pode ser assim, quem gostaria de falar, de elogiar, de perguntar, eu acho que tudo está valendo aqui nessa nossa roda. Quem se atreve? Vânia, quer falar? Eu posso falar, Adriano? Josi, por favor. Primeiro, assim, eu estou aqui boquiaberta, viu, professora Eliana, com essa aula de hoje, né? Primeiro que você iniciou, assim, com a produção sua, um texto que faz a gente refletir bastante. E, posteriormente, uma apresentação que coaduna com tudo que você produziu naquele texto. E a gente reflete muito as nossas práticas, né? Fazendo o tirocínio, tem pouco tempo que a gente encerrou um componente, e a gente vê o quanto que é desafiador
se propor a esse, vamos dizer, esse modelo, né, dessa educação, né, de como a gente percebe isso, né, o quanto é desafiador. Ao mesmo tempo, né, e aí trazendo esse exemplo de vivência, quando a gente finaliza o componente e traz, né, a avaliação dos alunos, do tanto que eles produziram dentro dos territórios, com toda essa proposta que você coloca, o quanto que eles saem satisfeitos e com determinada autonomia, né, e com um certo tipo de comprometimento com o que está produzindo e com o outro, né, que eu acho que esse é o fio condutor. Na verdade, eu queria parabenizá-la e, ao mesmo tempo, trazer o quão é desafiador, não é assim, pela pouca experiência que eu tive nos tirocínios e em outros momentos das práticas educacionais, a gente percebe que é muito desafiador também, né? Mas parabéns, viu, professora? Foi um presente para a gente, viu? Vânia, depois Ernesto. Quando vocês falarem, digam o nome de onde vocês estão falando. Vânia, seu microfone está fechado. Eu sou Josi, desculpa só para falar quem eu era, sou doutoranda daqui da UFBA, sou enfermeira também. Vânia? Olá, eu sou Vânia, estou falando de Ponto Novo, Bahia, próximo a Petrolina, a Juazeiro, da Bahia. Estou coordenadora da assistência farmacêutica no município aqui de Ponto Novo. Sou professora no CETEP e no curso de enfermagem em foco. Eu estou realmente sem palavras, só existe gratidão por poder compartilhar com esse momento. É o que a colega falou, é realmente desafiador. E o que a doutora falou, parabéns, doutora, e obrigada pelo ensinamento. Nós estamos no mundo, mas não concordamos, né, com muita coisa que existe. Eu acabo vivenciando e sofrendo um pouco pela prática, por não conseguir mudar um pouco da nossa realidade. Mas é só mesmo gratidão por poder participar desse momento. E parabéns. Ernesto, por favor. Normalmente, eu prefiro escrever do que falar. Isso por conta de uma dificuldade do R e do L entre vogais. E, às vezes, ocorre uma sonorização um tanto inadequada. Mas eu vou citar os meus 2 textos que havia escrito no chat. Eu, aos 62 anos, médico diplomado pela UFBA, em Salvador, vivenciei diversas alterações metodológicas do ato de lecionar. Oriundo da velha casa dos Supremos Catedráticos, quando da disciplina Saúde Pública, com a atenção do professor Naumar de Almeida Filho e com o professor Antônio Negri Filho, Medicina Legal, é que comecei a experienciar as novas práticas do processo ensino-aprendizagem. Falamos de Paulo Freire, citamos Anísio Teixeira, que inclusive nomina o nosso campus aqui em Vitória da Conquista, do qual estou mestrando em saúde coletiva. Com a IA, o que virá? É a minha pergunta. O segundo tema... Com a inteligência artificial, é isso que você está falando? Exatamente. Tá. E o segundo passei pelos cadáveres indigentes, pelos modelos animais, percebo a ambientação de modelos plásticos, a realidade virtual, e pululam em nossas telas o tempo todo, né, a força pungente da inteligência artificial. Imagino que a professora Eliana tenha estado em cada um desses momentos. Pergunto como a senhora percebe o futuro das práticas de cuidados em saúde com o aparente distanciamento do estudante para com os usuários dos serviços, sobretudo do serviço público. Sim,
Obrigado, viu, Ernesto? Eu vou passar para a Raíssa, e aí a gente passa imediatamente para a Eliana, tá bom? Vai, Rai, por favor. Boa tarde, gente. Boa tarde, professora Eliana. Que prazer recebê-la aqui na nossa PO, no nosso programa. Eu não vou fazer nenhum questionamento, eu só queria primeiro lhe agradecer. Eu tive a oportunidade de conhecer Paulo Freire no início da graduação. Eu sou nutricionista de formação e agora doutoranda em saúde coletiva. Lá no segundo semestre tive contato com a disciplina com o professor Adriano, Educação e Saúde. A gente estudou Paulo Freire. E eu acho que ser professor, ser professora é algo que perpassa diversos desafios. E eu, assim, nesse sonho, né, dessa caminhada para ser professora, eu acho que a senhora tocou no ponto que eu acho fundamental, que é passar esse amor para os nossos alunos. Eu acho que a gente tem perdido essa questão dessa amorosidade que Paulo Freire tanto fala, sabe? A gente é engolido por uma rotina extremamente cansativa, puxada, devastadora, e a gente se perde muito nessa estrutura acadêmica. E aí, quando a senhora mostrou essa questão da extensão, isso foi me enchendo os olhos, porque eu acho que é o caminho da universidade para se aproximar, e era uma inquietação minha enquanto estudante, militante do movimento estudantil da UFBA, na época de graduação. A gente precisa de mais extensão aqui na universidade. A gente não tinha tantos projetos de extensão, né, porque somos ainda uma universidade muito jovem. Então, assim, eu queria te agradecer, e que honra que é poder ouvir, sabe? Eu não lhe conhecia, talvez já tenha até lido alguma coisa da senhora, mas eu não lhe conhecia, e que momento importante para a nossa formação enquanto professores e enquanto pesquisadores, porque está tudo ligado, né? A gente não está uma coisa descolada da outra. Gratidão mesmo, muita felicidade em poder compartilhar esse momento aqui com vocês e com a professora. Pronto, a professora Eliana, fala é sua, viu? Nossa, obrigada, gente. Acho que também fiquei um pouco emocionada, Raíssa. Eu acho que a Josi é a primeira que fala para a gente de quão desafiador é buscar mudanças. E eu concordo, assim, é desafiador, é desgastante para a gente. Eu vou dizer para você, o tempo todo, eu acho que tem colega, tá, dentro da universidade que aposta contra, tá, que fala para os alunos que o que a gente está fazendo é loucura, que o que a gente está fazendo, eles não vão aprender nada. No caso, assim, como a gente trabalha todos juntos, que o que eles estão aprendendo não vai fazer sentido para a formação deles. Então, eu acho mesmo, assim, que a gente tem que estar o tempo inteiro buscando estratégias, recursos, para que os alunos se reconheçam naquelas práticas, e para que eles percebam que aquilo faz sentido para eles serem melhores profissionais, tá? Eu acho que é o tempo todo, assim, é muito desafio, acho que isso, às vezes eu acho até que vocês mais novos conseguem, às vezes, ter estratégias melhores, tá? Porque vocês são mais próximos da geração dos estudantes. Eu acho que assim, é muita dificuldade mesmo, o tempo inteiro. O tempo inteiro. E a gente tem que ir achando, né, formas de que eles percebam que eles estão aprendendo, que eles chegaram de um jeito, que eles vão sair de outro jeito, né? E que aquilo transformou eles, e que eles aprenderam. O tempo inteiro eu tento mediar assim, Josi, que eles percebam que estão aprendendo, que ao fazer uma visita domiciliar, ao conhecer como uma família lida com o seu sofrimento, que isso é uma enorme aprendizagem, né? A gente tem, às vezes, a conversa com as famílias que eles estão visitando, aí tem família que fala assim, não, eu é que sou a professora desses alunos. Então, acho, assim, muito poderoso, assim, que empodera mesmo, né, que a família que está mostrando como cuida do bebê, como cuida
da avó, como cuida do cachorro, como lida com tantas adversidades e como dá conta e como consegue ter, né, uma família que é feliz e que não é igual a dele, e que ele perceba que não existe um jeito único, não tem, né? Então, acho que tudo isso, a gente mostrar que isso é aprendizagem para ele ser um profissional de saúde, tá? Eu acho que a Vânia traz um pouco na mesma questão de como é difícil mudar. Então, eu acho que sim, acho que a gente, o que eu acho aqui que me ajuda muito é que a gente faz, não deu tempo de falar isso, mas a gente faz um desenho de formação permanente para todos os professores que estão participando da integração ensino-serviço, né? Assim, 1 horinha por semana, toda segunda-feira, das 5 às 6 da tarde. A gente faz esse horário porque a gente trabalha muito com professores que são preceptores, que são os profissionais da rede. Então, é o horário que dá para eles participarem. E aí, essa 1 hora de educação permanente, a gente usa exatamente para fortalecer o trabalho dos professores, para empoderar, para fortalecer, para que eles não fiquem inseguros em situações que a vida ela é cheia de adversidades, de surpresas desagradáveis, e a gente tem que ajudar sempre os professores a conseguirem estar firme, estar forte lá nos territórios, né? Eu acho, Ernesto, eu acho assim, nós vamos ter que pensar muitas coisas, tá? A semana passada, por exemplo, a gente discutiu, porque a gente trabalha com os portfólios reflexivos. Aí uma professora trouxe que achou que 2 alunos tinham feito portfólios a partir de inteligência artificial. Então, a gente ficou pensando como nós vamos trabalhar. Muito antigamente, porque a gente já tem esse programa há 22 anos, 21 anos, eles acabavam de fazer a visita, o portfólio era em papel, e eles sentavam e escreviam a narrativa daquela visita, ou daquele trabalho numa creche, ou de uma discussão sobre sexualidade com adolescentes, escreviam, quando voltavam para a unidade para a gente discutir como foi, como não foi, o que fizeram, eles sentavam e já faziam a página do portfólio daquele dia. Eu pensei, Ernesto, que talvez a gente vai trabalhar assim. Chegou do trabalho, chegou da visita, chegou da intervenção, eles vão sentar, abrir o celularzinho deles e vão postar. E o professor vai ter um trabalho a mais, que ele tem que olhar no dia, então, as produções dos alunos, tá? E eu acho que, assim, nós temos que pensar, né, como que a gente usa a inteligência artificial para nos ajudar, né, assim, como que a gente pode incorporar num sentido de apoio. Mas o que eu vejo hoje, assim, um endeusamento de como isso vai resolver tudo. E eu acho que não. Acho que a gente também precisa trabalhar com os alunos que esse contato, olho no olho, pegar na mão, abraçar, examinar direito, conversar com as pessoas, fazer uma sessão de fisioterapia bacana, ter um atendimento grupal de TO, isso a gente vai continuar fazendo, porque isso é parte nossa, do humano. Então, eu penso que a gente precisa pensar isso a nosso favor. Com relação à anatomia, né, a gente podia discutir horas aqui, horas. Eu estou com uma pós-doutoranda, que é do Mato Grosso, que ela está estudando anatomia e racismo, tá? E aí, estudando como muitas escolas, os corpos que são utilizados na anatomia são de pessoas negras. E aí ela está fazendo esse estudo sobre anatomia e racismo. Acho que tem muita coisa que a gente precisa ter atenção agora, né? E quase que para a gente
poder se redimir de tantas coisas que aconteceram, tantos problemas, né? Então, eu acho que, não sei, eu penso que o ensino da anatomia, ele tem que se renovar. Eu acho que sim, não sei, eu não sou anatomista, mas eu acho que a gente tem que pensar, talvez, outros formatos, mas de jeito nenhum afastar os alunos do contato com as pessoas, tá? E eu acho que eu acho que foi a última pessoa que falou, acho que foi a Raíssa. Eu acho que a questão da extensão realmente ela vai ajudar muito a saúde coletiva. A gente teve um evento no Ministério da Saúde e eu trouxe isso no evento, tinham professores de outras áreas, não da saúde. E quando acabou, duas professoras me falaram, nossa, realmente, a extensão para a saúde coletiva, ela pode tornar certos temas, certas questões que a gente trabalha muito significativas para os alunos. Então, eu também acho assim, que a gente tem que nadar de braçada, gente, na curricularização da extensão, se colocar à frente, falar que a gente entende disso e que a gente sabe fazer uma extensão transformadora, uma extensão dialógica, né? Porque senão muitos colegas já colocam uma extensão que ela é uma só assistencial. Isso não é extensão. Então, eu acho que a gente tem que estar super atento com isso. Acho que era isso, Adriano. Assim, é um evento raro tê-la conosco, então eu não sei se permite que a gente possa abrir para mais duas questões, mesmo que rápidas, né? E aí, enquanto alguém pensa se alguém quer falar, eu queria só colocar duas coisas para a gente pensar também. Uma é sobre a curricularização da extensão. A gente vive isso aqui. E agora, com as disciplinas novas, né, nessa reforma do curso de enfermagem, o que eu pensei na curricularização? Por mais que a gente tenha esforços, eu acho que a universidade não se transformou para isso. Então, você tem uma artificialização da curricularização da extensão, né? Porque a engessamento da matriz, não da matriz, mas dos horários, a falta até de recurso para que o aluno possa produzir, porque a extensão ela custa dinheiro para se deslocar, para se alimentar, para produzir materiais didáticos, né, para ter criatividade, enfim. Eu acho que a universidade precisa ter um fomento específico para, de fato, fomentar essa curricularização da extensão e não só colocar na matriz. Talvez, se você pudesse comentar sobre isso, é o que eu vivo aqui. E uma coisa sobre a inteligência artificial, eu realmente não sei como lidar com ela. Eu evitei ter medo da inteligência artificial. Eu sempre trabalho com meus alunos, eu falo o seguinte, eu confio em você, não me dê atestado dizendo que você está doente, não. Se você me disser que está com dor de cabeça, está valendo. Então, eu acho que talvez a gente precise apostar, e aí precisa criar, ou recriar, ou inventar de novo, na universidade, a cultura da ética, da confiança, e a gente precisa, as pessoas precisam entender que é super factível, é super possível copiar o que quiser e ninguém saber que foi copiado. Mas a gente precisa desenvolver a ética que a gente não quer fazer isso e nem vai fazer. Aí, claro, alguém vai sempre dizer assim, você é idiota, alguém vai fazer. Sim, mas sempre vai ter alguém que vai fazer. Né? Mas a gente tem que apostar no quem não vai fazer e apostar muito nisso como cultura institucional, como cultura de vida. Eu acho que a gente precisa construir dentro das instituições, das nossas relações, a cultura da confiança. As pessoas estão sempre desconfiadas da outra, né? E isso cria todo o mecanismo para burlar qualquer coisa o tempo inteiro. Eu acho que assim, a gente precisa se comprometer, dizer assim, olha, eu posso copiar, mas eu não vou porque eu tenho uma relação com o meu professor, com o meu orientador, e eu não posso fazê-lo de otário, entendeu? E eu digo, olha, se você quiser me fazer de otário, faça, desculpa o termo, mas assim, entenda que não é comigo isso, assim, eu acho que a gente precisa criar isso, mas essa é uma aposta minha, entende? Eu estou fracassado nisso, mas estou dizendo que eu estou navegando nessa ideia, entende? De falar para os meus alunos, meus orientandos, olha, eu não vou olhar se você está copiando, não posso gastar meu tempo com isso, eu quero criar uma relação de outra natureza.
Então, só para dividir isso com vocês, que é uma angústia de fato, mas eu estou tentando me libertar dessa angústia porque eu não sei para onde ir. E agora, tem alguém que quer falar, assim, para a gente finalizar? Talvez Rízia, ou Vigna, que é Vigna. Bárbara. Falar. Então, pronto. Vigna, na sequência, Bárbara e Helena, e a gente fecha em vocês três, tá bom? Prazer, professora Eliana, eu sou Vigna. Eu sou mestranda do Programa de Saúde Coletiva e também me formei agora, né? Ainda não consigo me nomear médica, eu sempre lembro que eu passei dessa fase agora. Para mim, ainda sou interna de medicina, mas quando você iniciou e você falou, assim, sobre suas colocações em relação as pessoas nos acham como louca, falam que esse conhecimento não nos leva a lugar algum. Engraçado que isso é um discurso que ele atravessa todos os cursos de medicina. E ao entrar no curso de medicina, isso me levou a um caminho assim, de constrangimento. E aí eu pensei até em desistir, disse assim, não faz sentido. Mas eu disse assim, eu cheguei até aqui, preciso repensar como é que eu faço agora esse caminhar. Porque sempre foi inquietação. O curso, apesar até de trazer um outro modelo pedagógico, ele ainda é muito biomédico na maioria das vezes. Então, o nosso olhar é muito clínico, e isso nos faz pensar não somente no curso da medicina, mas em vários outros cursos também, no IMS, em várias outras universidades, que ainda tem um olhar muito clínico, em que a gente não consegue perceber todas as dimensões que permeiam o cuidado em saúde. E ao você falar de tantas problematizações, de tantas teorias pedagógicas que a gente pode lançar mão na construção do conhecimento, isso me rememorou várias professoras, mas principalmente que já eram professoras do mestrado, quanto elas se empenharam nesse sentido, né? Porque, inversamente, os professores médicos, ele ainda caminham no modo tradicional. E eu queria parabenizá-la, assim, trouxe inquietações pessoais, me trouxe questionamentos sobre mim e sobre a profissão médica, mas eu queria agradecer por todas as suas colocações aqui nesse momento. Findar esse momento da PO com suas colocações, com suas falas, é um presente para todos nós. Então, muito obrigada por tudo. Bárbara. Olá, professora, colegas, boa noite. Eu gostaria de agradecer, foi excelente, aproveitei bastante e fiquei muito feliz com todas as pontuações, né, referente aos métodos que a gente pode utilizar, que é algo que eu sou Bárbara, sou doutoranda, né, aqui no IMS, em saúde coletiva, e eu sou professora em faculdade privada. E se a gente fala de um lugar, né, difícil, aí nas universidades, falar da rede privada se torna mais difícil ainda. Mesmo que se fomenta, né? Traz a necessidade de se trabalhar com boas práticas, né? Utiliza-se esse termo hoje, né? As boas práticas, para falar dentro das metodologias ativas. E ontem eu encerrei uma disciplina com uma pequena turma, né? Eu sou professora de psicologia, e até falando para Ernesto aí das possibilidades, né? Eu utilizei o portfólio reflexivo nessa disciplina. Foi uma disciplina que a gente trabalhou sobre técnicas de intervenções psicossociais, onde a gente faz o cruzamento aí do SUAS e do SUS, né, o tempo todo. E o engraçado foi que essa turma falou assim para mim, que o que eles mais gostaram nesse tempo todo foi que eles aprenderam a falar. Nas intervenções, a gente utiliza muito do coletivo, né, da atividade em grupo, e a gente precisa treinar essa habilidade ao longo do nosso curso, enfim, e a gente muitas vezes utiliza só de seminários para fazer isso. E aí, quando eu fiz esse movimento com eles e apresentei desde o início, nós vamos ter como portfólio reflexivo, e tem outra coisa, vocês não vão escrever. Na base do portfólio, ele é escrito, mas eu quero ele apresentado. E eu quero ele dialogado aqui com a turma. E aí todo mundo ficou assim, assustado. Né? Mas eu falei, mas eu quero assim. E por que eu quero assim? Porque nós vamos, na prática aqui, com o nosso pequeno grupo, nós vamos treinar também falar em grupo. Nós vamos utilizar as ferramentas tecnológicas que nós estamos tendo agora ao nosso favor. Então, nós vamos pegar um método que é de base, né, reflexivo, escrito, mas nós vamos transformar
para a realidade que a gente está tendo agora. E, assim, eu tive um retorno dos alunos bem positivo em relação a isso, né? Eles estão no 8º semestre e eles falaram para mim que foi a primeira disciplina onde eles conseguiram falar, né, sem medo de ser julgados. Porque quando eles vão à frente apresentar um seminário, né, ou quando vão fazer uma colocação em aula, tem sempre aquele receio de que pode estar errado. E naquele momento ali, em falar sobre as práticas, sobre, por exemplo, as visitas que eles fizeram na Semi-Liberdade, né, que é vinculado aí ao judiciário também, por exemplo, né, então eles puderam trazer as reflexões do lugar ali de estudante de psicologia, mas eles também conseguiram se colocar em situações, assim, também pessoais, e isso vai trazendo um outro olhar, né, ali para a própria formação. E só para encerrar, né, acho que uma discussão que ficou bem marcada foi quando eles fizeram essa visita, e aí eu trouxe para eles, trouxeram, professora, mas eles estão ali, eu fiquei muito emocionada, que um dos internos, né, falou que ele não saberia como voltaria para a sociedade, e aí eles foram trazendo isso, e aí eu disse assim, tá, mas ele está ali por quê? Aí eles foram falando, no lugar de punição ainda e tal, aí eu disse, então vamos lá, o crime compensa ou não compensa? E quando eu fiz essa dinâmica do crime compensa ou não compensa com eles, né, eles chegaram à conclusão que na situação, no contexto que aquelas pessoas relataram, o crime compensava. Eu falei, e agora, como você vai argumentar com ele? Se você for utilizar só da sua estratégia moral, né? Sem compreender o contexto, a dificuldade que eles foram criados, a única via que eles entenderam ali, né? Que era a questão da criminalidade. Então, assim, não é fácil. As abordagens teóricas, elas não sustentam uma realidade social. Então, a gente tem que buscar pela realidade. E aí foi bem interessante, eu fiquei muito feliz, assim, e aí eu gostaria de compartilhar, porque, assim, é possível, é difícil, né, é desafiador, mas também é possível, né, então, aí eu falei para eles que eu usei de cobaia, né, foram os meus cobaias, mas é isso, muito obrigada e um abraço. Vou ouvir a Helena e vamos fechar nela, tá bom? Para a gente finalizar. Então, na verdade, eu queria só fazer um comentário breve sobre a questão da inteligência artificial. Na verdade, assim, a gente já tem muitas discussões sobre a inteligência artificial, eu acho que não tem volta, né? E a gente precisa pensar de como a gente vai dar conta disso, né? Porque não adianta a gente achar que não está acontecendo. A inteligência artificial, ela pode ser uma bomba atômica, né? A gente sabe. Mas, assim, também já existem várias discussões em relação à ética, né? A questões éticas, a um bom uso, né, da inteligência artificial. E, assim, eu gosto de pensar nessa ferramenta mais como um processo de qualificação. Então, assim, hoje mesmo eu procuro fazer buscas em vários bancos de dados de artigos, e aí, às vezes, eu vou na inteligência artificial e eu encontro artigos, né, que acabam me ajudando nesse processo de construção do conhecimento. Então, eu acho que a inteligência artificial, ela não substitui a experiência humana, e que a gente pode, sim, ter um aliado, quer dizer, pensar no desenvolvimento da inteligência artificial num ambiente controlado e de algoritmos bem treinados, né? E assim, promover o uso, mas um uso de forma ética e de uma forma que vá nos apoiar nesse processo de construção do conhecimento mesmo. Então, eu acho que é isso. É o uso responsável mesmo. Professora Eliana, agradecer aí pela PO, realmente foi excepcional. Eu acho que você traz elementos aí que nos faz refletir muito. Agradecer mesmo, acho que a gente fecha aí com chave de ouro. Obrigada, gente. Eu vou tentar ser bem rápida. Eu acho que o Adriano traz uma questão, a universidade não se transformou mesmo, tá? Eu vou falar para você, Adriano, a universidade aqui tem dificuldade
Porque como nós estamos trabalhando 4 cursos juntos, para a universidade não existe isso, tá? Cada um colocou o seu curso separadinho na sua bainha. E aí, e a questão financeira também. A universidade quer que você faça, mas ela tem que buscar apoio. E aqui, eu acho que a gente deu uma forçada, no sentido, é obrigado? Então, vocês têm que ajudar. Alguma ajuda vocês têm que dar. Então, a gente está tensionando, que se é para desenvolver extensão, a reitoria que vai atrás de um pouco de recurso para ajudar um pouco a gente, tá? Até essa questão de transporte, assim, é uma agonia mesmo, tá? Porque como é que eu posso querer ir num lugar longe? Eu tenho que dar conta disso, né? Eu concordo, acho que nós temos que ter essa mediação, tá? Para estar conseguindo desenvolver a extensão. Mas, por outro lado, como eu falei, vamos aproveitar a oportunidade e valorizar a saúde coletiva, porque é um ponto que, com certeza, a gente entende mais do que as outras pessoas. Então, vamos valorizar o nosso saber, valorizar a nossa prática e mostrar o quanto que a gente entende disso, né? Eu gosto da questão que você trouxe, da cultura da confiança. Eu vou contar para vocês que há mais de 20 anos eu não dou mais prova, tá? Tem um grupo de professores universitários que não dão prova, a gente até tem uma certa troca num grupo, que até foi uma vez o professor Naumar que me colocou nesse grupo, eu adoro, porque quando eu consigo ler, eu vejo como que eles dão conta e a gente, assim, eu aqui também há muitos anos não dou prova, tá? Por quê? Porque, assim, acho que a situação mais constrangedora para o professor é a hora que você pega 2 provas iguais, é a hora que aquilo te desmonta, dá vontade de você se jogar pela janela. Para mim, é horrível, assim, é exatamente, Adriano, onde quebra a confiança, né? Então, assim, eu há muitos anos não dou prova, faço 1000 outras coisas, portfólio reflexivo, discussão em grupo, seminário, apresentação, mas assim, porque para mim aquilo me trazia muito mais uma sensação de que eles não estavam aprendendo nada, só repetiam aquele conteúdo e mesmo provas que eram um pouco mais reflexivas, muitas vezes eu percebia que um copiou do outro, então eu há muitos anos aboli, tá? Mas eu concordo, acho que a gente precisa ter esse compromisso, colocar esse compromisso para os alunos e também é um puta desafio, muito difícil, tá? Eu acho que a Vigna traz a questão do discurso do curso médico, é muito biomédico, eu acho que a gente tem esse papel de quebrar isso, tá? Esse é o nosso papel, de quebrar, de tentar tirar eles de uma zona confortável, de colocar as questões sociais, de quando apresentam os casos para a gente devolver, bom, e quem é essa pessoa? Onde ela mora? Como ela faz? O que ela trabalha? Eu, o tempo inteiro, coloco isso para os alunos, assim. As pessoas estão muito despreparadas, tá? Muitos professores também. Quando estão atendendo uma pessoa trans, chama você para ir discutir, aí não sabe nem te contar direito o que achou, como é que pensou, assim, muita dificuldade. Ou quando o casal são duas mulheres, ou o casal são 2 homens que trazem a criança, aí começa a te contar a história, fala, veio o pai e o tio. Aí você fala, não é o tio, é o companheiro. Aí o aluno fica te olhando, assim. Então, eu acho que a gente também vai ter que trabalhar todas essas questões para que as pessoas aprendam a respeitar os outros, aprendam a entender, né, que cada pessoa é uma pessoa, a singularidade, e acho que isso na medicina ainda é mais difícil do que alguns outros cursos, eu sinto, tá? Eu acho que a gente tem uma geração, eu penso assim, melhor do que a minha, muito melhor do que a minha, dos jovens, mas particularmente na medicina a gente ainda tem muita atenção em pessoas com uma visão muito tradicional de família,
de gênero, e acho que a gente tem que ir quebrando isso mesmo, assim, quebrando, trabalhando, ensinando, perguntando, fazendo milhões de questões para fazer com que eles reflitam sobre essas questões, né? Bárbara, eu ia até falar de rede privada, mas eu achei que já estava muito assunto para trazer para vocês. Mas com certeza, assim, claro, tem rede privada ótima e rede privada muito ruim, tá? Muito ruim, que só está pensando em lucro, não está pensando nada nos alunos. Eu acho horrível. Eu acho que isso, sinceramente, tinha que ter um monitoramento do INEP, do MEC, muito maior. Saúde não é mercadoria, pelo amor de Deus. Todos os cursos, tá? Eu estou falando, assim, eu acho que não dá para a gente ter esse desenho. No entanto, eu quero te dizer assim, eu não vi ainda nenhum governo no Brasil que conseguiu lidar com as corporações das instituições privadas, tá? Eu acho que até tenta, mas não consegue, porque são muito poderosos, tá? Mas eu concordo, eu acho que tem rede privada que está muito ruim, que não devia existir, que não serve, vai aplicar em outra área, mas ensino superior é lucrativo. Então, é uma coisa horrível que a gente está convivendo, horrível, não tem outra palavra para te dizer. E, por outro lado, eu penso assim, bom, mas pelo menos a Bárbara está lá. Então, eu penso assim, quando eu vejo, não, a pessoa está te contando uma coisa assim, como você contou, mas eu penso assim, não, mas eu vou falar para você, graças a Deus que você está lá, que você é o professor. Então, significa que as pessoas estão aprendendo alguma coisa com uma pessoa que é estudiosa, responsável. Então, eu penso que a gente tem que estar pensando isso nesse momento, né, no sentido de também ter um ensino privado de qualidade. Todos têm que ser de qualidade, né? Acho que essa é a nossa intenção. E acho que sim, o crime compensa é uma coisa também que a gente tem que pensar do ponto de vista ético, moral. Você estava falando, eu me lembro uma vez que um menino, aqui chama Fundação Casa, onde ficam os adolescentes, né? E eles pedem para ir no médico só para sair um pouco, espairecer, chegar lá, a gente já fala, pode tirar, não precisa ficar preso, deixa o menino ficar à vontade na sala, tarará. E aí um menino contou, olha, eu estava na hora errada, no lugar errado, fazendo coisa errada. E me aconteceu. Então, eles sabem, né? Mas acho que, às vezes, é o único caminho que a pessoa consegue trilhar, né? É muito difícil sair desse emaranhado, né? Mas eu concordo com você, a gente tem que discutir isso, né? E não culpabilizar e incriminar o tempo inteiro, né? Mas acho que é isso, gente. Muito obrigada, vocês trouxeram questões que eu também aqui estou fervendo de tanta coisa importante para a gente discutir e falar. Então, assim, mais uma vez, eu quero te agradecer, Eliana, assim, foi muito bom, de verdade, assim, é fácil falar que foi bom, mas de coração, assim, a gente teve público até agora, assim, a gente teve a casa cheia, você é encantadora na sua fala, muito pertinente, acho que a gente tem que fechar o ano pensando nisso, no que é que a gente quer para 2025, a gente tem que estar o tempo todo se reafirmando e se implicando, né, com a nossa prática. Então, quero desejar, assim, um feliz Ano Novo, né, boas festas, Feliz Natal, enfim, tudo de bom para você, que a gente vai se reencontrar aqui também no Prof. Saúde, né, nessa rede enorme. Quero agradecer a cada um que está aqui, cada uma que está por aqui, que esteve, meu grande abraço, e aí eu vou encerrar essa aula, né, dizendo que em breve a gente se encontra por aí, e que a professora Eliana seja esse presente, né, de Ano Novo, tá bom? Final de ano. Grande abraço para todos, boa noite e até breve. Um beijo. Boa noite. Um beijo, gente. Boa noite. Tchau para vocês. Tchau, professora. Um abraço, gente. Tchau. Tudo de bom.
Obrigada, boa noite.